E é isso, vamos começar. Eu queria que alguém se disponibilizasse aí para orar, para a gente começar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer, Deus, por nossas vidas, te agradecer por, sabe, tudo que passamos hoje, tudo que passamos na nossa vida, as dificuldades, coisas boas. Queremos te orar primeiramente agradecendo, Pai. Muito obrigado por tudo, por tua graça, tua misericórdia. Muito obrigado por teu amor, Deus. Muito obrigado por ter se revelado a nós e mostrado pelo menos um pouco daquilo que o Senhor é, e até agora está nos mostrando cada vez mais, Deus, a ponto que quando lemos, quando nos envolvemos, podemos saber realmente qual é a tua vontade, aquilo que o Senhor espera e aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Eu te agradeço por nossas vidas, te agradeço pela família de todo mundo que está aqui. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa a falar conosco aqui, Deus, através daquilo que lemos. Sabemos que o Senhor se revela de várias maneiras, Deus, mas sempre fixado na tua palavra, Pai. Então, que em nome de Jesus a gente venha a falar aqui aquilo que o Senhor falou conosco, através daquilo que lemos, e que possamos edificar as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Eu te agradeço pela vida de todos e te peço, Deus, que o Senhor venha conduzir da melhor maneira possível, sabendo que tudo que nós fazemos, Senhor, é para que o Senhor no final seja glorificado, para que a gente possa te conhecer um pouco mais e assim, Deus, entender aquilo que de fato o Senhor é e aquilo que de fato o Senhor espera. Em nome de Jesus, é isso que nós te oramos e te agradecemos. Amém. 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 Vamos lá. A gente vai dar continuidade. Como eu disse, hoje vão ser 3 cartas. Cartas 7, 8 e 9. Eu separei como se fosse alguns tópicos de algumas coisas que eu peguei. Mas antes disso, só para nortear, né, a respeito desse livro. Esse livro, Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, um livro que C.S. Lewis escreveu lá na época da Segunda Guerra, né, onde a gente ficou meio na dúvida se de fato ele tinha encontrado essas cartas ou ele tinha escrito essas cartas, porque no início do livro ele meio que fala que não quer que ninguém acredite que, sei lá, que essas cartas foram verdadeiras, mas ao mesmo tempo não quer que ninguém se considere ela. É um negócio meio estranho. Mas é assim, né? Fica talvez. Isso. Mas buscando um pouco mais, eu entendi que foi ele que escreveu mesmo. E assim, ele é de uma criatividade absurda. Muito grande mesmo a criatividade que ele tem para expor algumas coisas do reino espiritual que muitas vezes a gente deixa passar. Então nesse livro ele escreve 30 cartas que um diabo, né, que seria um diabo mestre, escreve para o seu discípulo, que seria o diabinho lá. E basicamente ele fala de algumas coisas que o diabinho tem que fazer para fazer com que o paciente dele, que é o homem, não se converta ao inimigo, que é Deus. Então, tipo, a gente às vezes meio se perde aí nessa questão de quem é o inimigo e não sei o quê, porque às vezes o livro fala inimigo, a gente associa inimigo ao diabo, mas o inimigo aqui é Deus. E é muito massa. Mas pra gente se nortear, é um livro muito bacana, aconselho várias pessoas a lerem, inclusive amigos meus que não são cristãos perguntaram se eu achava legal ler. Eu falei, cara, pode ler aí, é muito bacana, você vai achar legal. E algumas pessoas estão lendo, estão conversando comigo, está sendo muito legal mesmo. E hoje a gente vai ler a carta 7, 8 e 9. Então vamos começar. Carta 7, mais uma vez o nosso querido amigo Vermilindo, né? Que é o nome Baio, não? É porque no livro escrito é Vermilindo, mas sim. Lá tem Vermibaio. A primeira coisa que eu botei no início da carta 7, o fato do diabo muitas vezes querer que as pessoas não acreditem nele, né? No sentido de que ele fala que o trabalho dele no momento é se manter oculto, né? E isso me chamou muita atenção, porque tipo, eu lembrei de um filme que eu tinha assistido há muito tempo atrás chamado O Exorcismo de Emily Rose, que não aconselho ninguém a assistir, mas o livro fala de uma menina lá que, enfim, que ela foi em tese possuída e ela fala uma frase assim: como vocês podem não acreditar em Deus se eu estou mostrando a vocês o diabo? E eu entendi essa ideia do diabo às vezes querer que a pessoa não acredite nele, porque em consequência, por não acreditar no diabo, ele também não acredita em Deus, né? E aí ele botou uma frase assim: no devido tempo aprenderemos a tornar a ciência dos homens emocional e mítica a ponto de passar a desconfiar daquilo que é na verdade a crença da nossa existência. A pessoa vai desconfiar que o diabo existe, né? E ao mesmo tempo a mente da pessoa vai estar fechada para Deus. Então, tipo, e se a gente for parar para pensar no tempo de hoje, né,
questão do ateísmo em si, ou até mesmo, eu não sei se o termo é gnosticismo, mas eu acho que é isso. De pessoas que simplesmente não acreditam nem em Deus, nem no diabo, não acreditam em isso, enfim, acham que tudo é ficção. Isso, tudo é ficção, não tem a ver com essas coisas. Mas, por consequência, o livro nos mostra que isso é uma arma que o diabo usa para tentar afastar as pessoas de Deus, né? E hoje eu tenho visto muitas pessoas assim, não sei vocês. É que mesmo sabendo que no livro, o diabo, mesmo sabendo que eles vão ignorar ele, o que importa para ele é que ignorem a Deus. O negócio é o resultado final, a vantagem. Eles só querem o final. Eu não vou acreditar em Deus, vão pro inferno. Não, acabou. Só quero isso. Se a gente for parar pra pensar, isso é algo que tá sendo muito usado, assim, né? É tanto que se a gente for ver, vamos lá, escola. Se a gente for pra escola e ver o que a gente aprendeu no ensino fundamental, basicamente é dito que Deus não existe, né? Enfim, com todas aquelas teorias e coisas científicas, mas o que eu acho interessante é que, tipo assim, começou-se a se separar muito ciência de religião, né? E há aquela discussão sobre será que ciência e religião não se discute? E porque são coisas ambíguas ou coisas assim. E não é. A realidade é que a religião, ela incentivou muito a ciência. E principalmente a palavra de Deus, ela meio que corroborou com muita coisa que a ciência descobriu futuramente. É engraçado que até muitos de cientistas renomados de hoje em dia, eles eram da Igreja Católica. Não sei se é exatamente católico, mas eles pertenciam à igreja na época. Não sei se vocês chegaram a estudar isso aí. Mas na universidade a gente viu muito isso. É quando eu via a origem dos caras, o cara é da igreja não sei o quê. Aí muitos tiveram desilusões, né, com a igreja da época, e aí passaram a acreditar que Deus não existia. E muitos cientistas, assim, eu não tenho uma lista, mas se você botar na internet, você acha lá uma lista de vários cientistas famosos, enfim, grandes homens da ciência que acreditavam que existia um Deus, né? Que ao olhar para tudo que foi criado, todo o mecanismo, como as coisas acontecem, como as coisas se encaixam perfeitamente, eles chegam à conclusão de que não tem como não existir um criador. Mas hoje você não vê, tipo assim, a mídia, as escolas, tudo empurra pra gente a ideia de que Deus, ele simplesmente não existe. E isso acaba afastando muitas pessoas de Deus. Outra coisa que eu anotei, alguém quer falar? Não, eu ia falar sobre isso aí que tu estava falando agora. Sobre isso aí tem uns caras aqui no Brasil, são cientistas, são muito bons. Adalto Lourenço e Eberlino, não sei o que, um negócio assim. E eles meio que... Tem um cara aqui também, que ele vai até dar vou fazer uma palestra não, vou discutir com um professor que era ateu aqui na UFRN e colocar meio que cada um defendendo seu ponto. Tipo um debate. Isso, um debate. Aí o que ele defendia, quando falando de outros cientistas que não eram cristãos por si só, mas acreditavam que existia uma mente inteligente por trás disso tudo, que é exatamente o que o Diego está falando. Tem gente que não é cristã, mas é como o Diego falou, não tem como você ver isso tudo e diante de todas as provas de cientistas que estudam e tal, e falar que isso veio do nada. Aí tem um grupo, sabe, que tem gente cristã que não é, mas que defende que existe uma mente por trás disso tudo. Se vocês quiserem pesquisar, design inteligente. É isso aí. Isso, o Diego falou sobre isso uma vez também. Falar sobre isso aí. Isso, é design inteligente e Marcus Eberlin, no caso, que é um dos pioneiros. Isso aí Marcus mesmo. Eberlin é um químico, já ganhou diversos prêmios nos Estados Unidos sobre química e biologia, e o cara é fera mesmo. Sim, Diego, eu só queria falar uma coisa em relação ao que tu falou, do diabo não querer que a gente saiba, não querer que a gente saiba não querer que as pessoas, no caso, saibam que ele existe, né? E tem uma coisa que o demônio lá, o mestre, fala pro aprendiz dele, que é interessante, que é, se a pessoa começar a imaginar da existência do diabo, do demônio, coloca na cabeça dele aquela imagem do demôniozinho de vermelho, com a roupa coladinha. A imagem cômica. E o negócio de ferro aqui na mão dele, uma imagem cômica do diabo, né? Então é isso que a gente tem. Por exemplo, em desenhos, em filmes, é só o que a gente vê, por exemplo. Tem uma imagem totalmente desconexa, totalmente diferente daquilo que o diabo realmente é. E as pessoas criam essa imagem na cabeça, isso fixa, por exemplo, desde criança, quando você vai falar pra uma criança quem é o diabo, ela vai dizer, ele tá lá de vermelho, bicho feio, com
um chifre, entendeu? Mas o que eu achei legal é que ele fala até a respeito disso, de criar essa imagem cômica, porque o ser humano uma hora vai dizer assim, rapaz, isso não existe. É exatamente isso. Eu pensava, cara, como é que eu vou acreditar num negócio desse? E eu até falei, eu acho que foi na live passada, de que, tipo, quanto mais eu leio esse livro, mais eu tiro essa imagem da cabeça. Mas eu vejo o diabo como aquele ser extremamente, digamos, inteligente, né? Tipo sagaz, no sentido de... Ele é completamente diferente. Terno e Gravata, quem já assistiu o filme Advogado do Diabo, vocês já assistiram, mas o cara que faz o filme, eu esqueci o nome dele agora. Cara, assistam esse filme que é interessante. Ele é a imagem hoje perfeita do que eu entendo como sendo o diabo, se o diabo aparecesse assim. Até porque o livro mostra o diabo como um ser espiritual, né? Ele até em alguns momentos zomba de dizer que os humanos são carnais e eles são espirituais, então eles são melhores do que os humanos. Mas, tipo, aconselho a assistir esse filme porque muda um pouco a nossa percepção de quem seria o diabo. Não essa imagem caricata, mas de alguém realmente extremamente sagaz. E uma coisa que eu anotei foi... aí é demais, né? Tipo, na carta 8, cara, ele fala um negócio que... A respeito das ondulações, a gente vai chegar lá e a gente fala sobre isso. Uma coisa que eu anotei também, uma parte que ele fala a respeito dele produzir uma obra perfeita de ser humano. Eu não sei se para você está escrito assim, mas para mim está escrito o mago materialista, né? Isso me fez entender não só a respeito de, tipo assim, do diabo não querer que acreditemos nele, mas também do diabo querer que a gente acredite principalmente em nós mesmos. Ele usa o termo, tipo assim, se pudermos produzir a obra perfeita, que seria esse mago materialista, um homem que não só utiliza, mas na verdade venera aquilo que ele chama de força, seria tipo assim, a força própria, e ao mesmo tempo nega a existência de espíritos. Então, tipo, eu entendi o diabo fazendo aquela ideia do tipo assim, você acreditar principalmente em você mesmo, na sua força, na sua capacidade, mas negar completamente a existência espiritual. E aí... É porque aquilo que é palpável pra você, né? Aquilo que é palpável pra você. E tipo assim, vamos dar um nome pra isso, seria humanismo, né? Você colocar o homem no centro do mundo. Tipo assim, seria a autoveneração, né? Exatamente. A força está em você. Tudo que você precisa está dentro de você. Pressão Star Wars agora. A força está em você. Está em todo lugar. Merecedor, né? Tipo, você faz, aí você suou e tal, então você é merecedor por tal coisa. É tudo por seu mérito, né? E aí você anula totalmente as coisas, né, espirituais. As que você não tem controle. Eu acho que é isso. Se você tem controle, então acabou-se. E o pior é que até a pessoa que não é espiritual, ela sabe que não tem controle da vida, não tem como. Ela tenta criar isso de uma maneira... muito, digamos assim, impossível, de achar que tipo assim, aquela frase... Eu vou falar aqui, não me entendam mal, mas é uma frase do coaching brasileiro, que fala assim, se você não pode prever o futuro, crie-o. Cara, tipo assim, isso é muito bacana pra coaching. Digamos que na vida isso não funciona. Não é assim, você não consegue criar o seu futuro, até porque é como a palavra de Deus fala lá em Tiago, vocês são como o vento que se dissipa, que hoje aparece e amanhã some. Tipo assim, você não sabe o que vai acontecer com vocês amanhã. Então, é muito mais do sentido de dizer assim, se Deus quiser eu farei alguma coisa. E isso tem invadido não só as questões, digamos assim, do mundo, como também tem invadido muito a igreja, no sentido de tornar o homem um ser extremamente poderoso e capaz de fazer qualquer coisa, e de realizar qualquer coisa, e usar Deus como um meio para esse fim, né? Tipo assim, é óbvio que Deus pode fazer grandes coisas através de grandes homens, não de grandes homens, né? Mas de alguns homens. Só que, tipo, os homens que foram usados por Deus para fazer grandes coisas, tipo, eles não usaram Deus como um meio para alcançar o fim de fazer uma grande coisa. Tipo, foi Deus que quis usá-los e eles foram usados por isso. Então, isso me chamou muita atenção, esse aspecto de, tipo assim, o diabo querer que você acredite na sua força própria, na sua capacidade, no seu mérito, na sua honra. E isso acaba afastando a gente de Deus. Isso afasta muita gente de Deus, porque a gente se considera ele, né? Dentro da nossa história. Outra coisa que eu achei interessante é quando ele fala a respeito da igreja. Ele fala a respeito de que ele não queria que a igreja crescesse, né? O nosso papel, ele fala que
não queremos que a igreja cresça. Mas, quando ele falou isso, ele fala a respeito do conhecimento de Deus, principalmente. E foi isso que me chamou muita atenção. Ele fala, tipo assim, que ele não queria que a igreja crescesse, principalmente para que a igreja não conhecesse a Deus, as pessoas não conhecessem a Deus, né? E aí ele fala de um fenômeno, de fazer a igreja se tornar um grupo fechado. A questão do fariseu, lá que ele cita o exemplo daqueles que não aceitavam outras coisas. Isso. Se torna um grupo fechado ali, né? Que acha que estão lutando contra o mundo. Tipo assim, é nós aqui na bolha e o mundo lá, né? Tipo assim, a gente não pode se misturar no sentido de se envolver, não. A gente fica só aqui e todo mundo lá é pecador e ninguém pode chegar perto aqui não, porque a gente é o grupo dos santos. Sendo que Deus mandou a gente fazer Jesus mandou a gente fazer o inverso, né? Exatamente. E chega a ser seletivo, né? Chega a ser um grupo fechado, seletivo e tal, como ele fala do farisaísmo, né? E aí faz toda aquela questão de eles pensarem também só na igreja, do grupo fechado, e aquela questão toda da hierarquia, de legalismo que acaba implementando, porque a religião vai consumindo isso no coração deles, né? E aí a igreja fica pequena mesmo, ninguém entra, eles ficam lá, numa bolha, com essa hierarquia e legalismo, achando que vão tudo pro céu, tudo religioso, né? E se brincar pelo meio também ninguém sai, né? Com medo de sair. Que nem aquele livro que a gente leu. Isso aí Deus castiga. Deus castiga. Ah, tá bom. É porque, tipo, Deus criou tudo com equilíbrio, sabe? Aí, pelo que eu entendi nessa parte que vocês estão falando do capítulo, é como que o diabo quer que a gente seja extremo em tudo. Aí, menos na devoção, né? Tipo, faça tudo demais, menos sua devoção a Deus. Aí entra o negócio do fanatismo religioso. Aí já era. E igual tem muita igreja por aí que faz muita besteira. Tipo, acho que teve uma notícia uns anos atrás sobre uma igreja e que tinha um cara lá e que todo mundo se suicidou. Tipo, em conjunto, assim, tipo, parecia um ritual. Aí eu nem sei se era uma igreja cristã, assim, tá ligado? Entre aspas. Se era uma seita, né? Uma seita, sei lá o que era aquilo. Isso aí que você falou é exatamente o que Deus estava falando aqui agora. Sobre a questão de a igreja não conhecer a Deus através das escrituras. Porque aí, a partir do momento que você deixa de conhecer a Deus, né, através das escrituras, como você falou, da devoção, que ele fala aqui, que a devoção é tanto parte da gente falar com Deus e tanto de ouvir Deus acerca de ouvir a sua palavra, né? Ou seja, da Bíblia, a gente tem na Bíblia. Acaba que acontece isso. Se a gente for pegar essas seitas aí, sempre há alguma revelação. Sempre alguém que sai de alguma igreja bíblica pode pegar essas seitas mormons, essas seitas de Testemunho de Jeová, todas elas podem pesquisar. Os fundadores saíram de igrejas bíblicas através de quê? De uma revelação de Deus. Ou seja, mas não passou pelo crivo da palavra. Quando isso acontece, pode ter certeza que é alguém que está com a mente dissocada da palavra e não está submetendo a palavra, né? Por assim dizer. Isso entra muito numa coisa que a gente falou naquele livro Simplesmente Crente. Às vezes a pessoa não vê resultado, né, entre aspas, e por não ver resultado aí quer adicionar alguma coisa, né? Não, eu vou fazer de outra forma aqui, porque talvez dessa forma não tá dando certo. É tipo aquela negócio que a gente viu da parede, né? E que Deus, não sei se você lembra, que tipo assim, a gente usou o exemplo de uma parede que Deus tipo fala, rapaz, essa parede tá bonita, e o cara fala, Deus, eu achei essa parede não tá legal não, acho que é melhor a gente mudar, fazer alguma coisa aqui. Faz de novo aí, porque... Então, tipo, às vezes em busca de resultado, a gente muda a forma que Deus falou que deveria ser feito. E aí, tipo, às vezes a gente tenta matematizar, não sei se essa palavra existe, resultados que a gente não pode tipo, alcançar, porque não dependem exatamente da gente, né? Dependem de Deus. E aí eu achei interessante, tipo assim, cada livro é escrito com uma perspectiva do autor da época dele, né? E eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que hoje a gente vive um outro fenômeno, que é o fenômeno do tipo assim, às vezes, antes era um grupo fechado, agora é um grupo tão aberto que não há arrependimento. Tipo assim, qualquer um entra, qualquer um sai, de qualquer jeito. Venha e fica aqui do jeito que você quiser mesmo. Tipo, não importa. Você tá aqui porque a gente quer que as coisas, enfim, cresçam, né? Então hoje a gente talvez vive um fenômeno um pouco diferente, que é o fenômeno tipo de mega igrejas com micro crentes, tipo
igrejas com 10 mil, 15 mil pessoas e que talvez você não tenha ali 10% de pessoas que de fato se arrependeram e mudaram de vida. É óbvio que a gente não pode julgar, né? Até porque a gente não conhece, mas às vezes basta a gente ouvir o que é falado, basta a gente ver, né? O que algumas dito, ministrações, né? Que a gente chega à conclusão de que tá complicado. E isso entrou no que acho que Henrique falou agora a respeito da questão do extremismo, né? Eu achei interessante que ele fala aqui a respeito do cristianismo. Ele fala tipo assim, depois disso, a respeito do extremo, cuide para que o seu paciente fique naquele estágio em que a religião se torna apenas uma parte da causa, na qual o cristianismo é valorizado basicamente por sua excelente argumentação que fornece em favor da guerra. Tipo assim, o diabo quer que a gente use o cristianismo como um meio para alcançar uma causa, alcançar um resultado. Nesse caso ele fala da guerra, né, no sentido de você argumentar com base no cristianismo para a guerra ou argumentar com base no cristianismo para a paz. Mas o cristianismo se torna um meio. E aí eu lembrei de uma frase do próprio C.S. Lewis que diz assim: tem pessoas que fazem tanto em prol do cristianismo que nunca sequer chegaram a pensar em Cristo. Você postou, não foi? No Instagram? Tá bom. Às vezes a gente, tipo assim, a gente tem um objetivo, né? A gente usa Cristo para alcançar esse objetivo. E tipo, isso mostra um pouco acho que da nossa, como é que eu posso dizer? Da nossa infantilidade às vezes, enfim, falta de maturidade, de achar que tudo que a gente faz para Deus é necessariamente algo que Deus se agrada, né? A gente for pegar o exemplo lá de Marta e Maria, tipo, uma estava fazendo as coisas para Cristo, né? Eu vou servir a Cristo aqui, e a outra estava aos pés dele. E Jesus falou assim, criticando a que estava fazendo as coisas. Você está fazendo o que menos importa, pelo menos naquela circunstância. E isso serve de muito alerta pra gente. Tipo, eu fui um cara que durante muito tempo eu fui muito ativista. Eu queria fazer as coisas por cima de coisa. E aí muitas vezes eu estava dando palavra numa cela, no sábado num culto, no domingo no culto, e percebia que eu passava a semana toda sem orar. Não, porque eu tô lendo a palavra aqui para estudar. Então isso é relacionamento com Deus. E cara, não é, né? E aí esse livro tá me mostrando o quanto o diabo usa essas coisas. Não sei se vocês chegaram a pensar sobre... Na verdade, assim como no outro livro, assim como em outras cartas, é a ferramenta que ele mais usa, que eu tô percebendo até agora, viu? Distração. É a mais frequente, cara. Distração. Seja por uma coisa que a gente acha que é boa, seja por uma coisa que a gente acha que é ruim. E uma coisa que eu, tipo assim, pra finalizar essa carta, pelo menos pra mim, foi o final que entra nisso que o Henrique falou. Eu acho que a distração, principalmente no aspecto religioso. Tem uma frase que é do próprio C.S. Lewis, que ele fala que de todas as piores pessoas, eu acho que é dele, não sei mais, mas de todas as piores pessoas que ele encontrou no mundo, os religiosos maus são os piores de todos. Tipo assim, ele fala assim, de todas as pessoas más que eu encontrei no mundo, o cara que é religioso e mau é o pior de todos. Porque, tipo... Como assim, mau? O cara que é, tipo assim... Eu tô vendo aqui Henrique e Pedro na minha frente. Aí eu vejo que os dois são duas pessoas más. Só que Pedro é religioso. E aí C.S. Lewis fala que Pedro, por ser religioso, consegue ser muito mais mal do que a pessoa que não é. É porque aí... tem consciência da... Às vezes não, é porque usa Deus pra abusar das pessoas, usa a fé pra abusar de algumas pessoas. E aí no final do capítulo 7, da carta 7, ele vai falar uma coisa que é interessante, que o diabo fala assim: contanto que os encontros, os panfletos, as politicagens, os movimentos e causas e cruzadas sejam mais importantes do que a oração, a caridade, né, o amor, quanto mais religiosos eles forem, mais controle sobre eles teremos. Então, tipo assim, o diabo, eu estou percebendo que o diabo ele usa muito o aspecto religioso, moralista, digamos assim, para pegar as pessoas. E é tanto que no livro ele fala que assim, no inferno tem várias jaulas, né, cheias de religiosos. Tipo assim, porque a religião, ela infelizmente tem matado muita gente. Eu estava essa semana falando com uma pessoa e tipo assim, a gente estava entrando no assunto de família. E aí é óbvio que a pessoa falou assim pra mim, que tinha se afastado dos pais por causa da igreja, né? Se afastou da família por causa da igreja. Eu acho que isso acontece em algum aspecto,
enfim, por questões rotineiras às vezes, mas se a igreja, necessariamente a igreja, me colocando para fazer algumas coisas, está me afastando, por exemplo, da minha esposa, eu não posso acreditar que isso é o certo a ser feito, entende? Não sei se você entende o que eu estou querendo dizer. Eu vi uma pregação sobre isso, não sei se era a mesma que você está falando, acho que era um tal de Felipe Hebrai, um negócio assim. Ele falava que ele faz tanta coisa para a igreja, tantas funções, que ele não tem mais tempo para nada. Na época que a família dele começou a se destruir, ele parou, ele teve que retroceder a família. Eu conheço pessoas, por exemplo, que fazem parte por exemplo, de um ministério de louvor. Eu já conversei com pessoas que eram de ministério de louvor, que chegaram para mim e falaram assim: Diego, eu tô cansado, eu tô exausto. E eu, por quê, cara? Porque assim, desde que eu comecei a tocar no louvor, fazem tipo assim, 3 meses que eu canto direto. E fazem exatamente 3 meses que eu não saio com a minha esposa. Hoje a minha esposa reclamou dizendo que eu não saía mais com ela, que a gente não... Enfim, que a gente não tava mais vivendo junto. E eu fiz, meu irmão, dá um tempo, pô. Assim, pede um momentinho, uma semana, sua família faz parte de Deus da sua vida. Tipo, a igreja não é isolada, né? Não tem o primeiro ministério, na verdade, né? Isso, esse é o primeiro ministério. E aí o receio do cara era tipo assim, cara, mas Deus não é mais importante? Tipo, entende? Tipo... Mas a família é de Deus, cara. Não, esse é o problema. Tipo assim, o cara percebe isso. O religioso, ele não percebe isso. Não dá pra enxergar. Isso. Ele acha que, tipo assim, eu já vi pessoas com casamento às vezes destruídos falando assim, pra esposa que tava pedindo pra ele, por exemplo, não pregar naquele dia porque queria ficar com ele, e o cara fala assim: você está tentando me afastar do meu propósito. Porque, tipo, foi criado culturalmente, né? Uma visão de que você só serve a Deus quando você tá lá na igreja, em cima do púlpito, ou quando você tá lá na igreja limpando. Você serve a Deus sim, dessa forma também, mas você serve a Deus também quando você tá cuidando do seu filho, quando você tá educando ele bem, quando você tá cuidando bem da sua família, quando você tá cuidando bem da sua esposa. Isso é muito difícil pra gente. É claro que a gente vai ser perfeito e todos os momentos a gente vai estar lá, né, suprindo todas as necessidades, mas a gente tem que se esforçar também pra algumas coisas. Sim, verdade. Eu digo, por isso que eu digo assim, a respeito, por isso que o livro fala, né, tipo, a respeito da questão do religioso, como sendo essa coisa má. Tipo assim, o cara às vezes tá tão empolgado com, como ele cita exemplo, cruzadas, né, causas ou movimentos, que ele esquece de amar o próximo, que ele esquece de amar a sua família, que ele esquece, enfim, de exercer a caridade e outras coisas. E isso realmente acaba sendo uma coisa que eu tenho visto muito mesmo. E acabou encerrando a carta 7 nisso que para mim foi perfeito. Eu lembro de uma frase de Lutero, já ia falar C.S. Lutero. Mas Lutero, ele falou algo não necessariamente isso, mas ele falou assim, que um homem que limpa a casa, uma mulher que cuida dos filhos e um outro exemplo, glorificam a Deus da mesma maneira que um pastor pregando no púlpito. Então, tipo assim, é essa visão do total, né? Aquilo que a gente chama aquilo que os teólogos desde o passado tentaram falar sobre cosmovisão, entender que você vive o cristianismo em todos os aspectos da sua vida e você não pode deixar de fazer algo como, por exemplo, exercer amor e caridade a respeito da sua família para poder assistir um culto ou algo assim. Porque Deus, ele é glorificado através de todas as coisas que você faz da maneira correta. Dentro da igreja hoje, isso é algo que tem atacado muitas pessoas. E algo que eu já tinha percebido e o livro mais uma vez me fez entender o perigo disso. E é com isso que eu encerro a carta 7. Eu não sei se alguém queria falar mais alguma coisa que anotou, algo importante. De mim já foi. Só uma última frase, no caso, que também percebi como muito importante nesse texto, bem no finalzinho também. Ele fala assim: uma vez que você tenha feito do mundo um fim em si mesmo e da fé apenas um meio para chegar até ele, você terá aos poucos passos de ter controle sobre o seu paciente e fará pouca diferença a meta terrena que ele busca. Então, quando você faz da fé apenas um instrumento, uma forma de alcançar aquela meta do mundo, enfim, em si mesmo, no caso, a meta terrena que eu tenha, então o diabo já vai ter o controle sobre aquilo que eu quero, e pouco vai importar se eu vou conquistar ou não aquilo. A meta virou uma isca, né? Exatamente. E a fé é só um instrumento, né? A fé é a vara. A fé é a vara.
Olha, chega. Isso que o pessoal é tão importante. Não vou entrar no assunto, mas às vezes essa meta é usada, inclusive, vamos dizer assim, espiritualmente falando. Né? Às vezes a gente tem uma meta espiritual e usa, enfim, Deus com essa vara aí. Amém. Vamos. Eu vi mais 2 pontinhos bem simples. Uma questão que foi falada no livro sobre a questão da crise emocional, né? Ele falou que era implementada aí para você ver, né? Tem muita gente hoje que sofre de até algumas coisas mesmo de bipolaridade, algumas coisas realmente assim. E aí aqui realmente fala um ponto, né? Que muitas vezes o diabo se aproveita dessas situações de pessoas, né, mais frágeis e geram realmente essas crises, né? Emocionais mesmo, onde faz com que a pessoa fique conturbada mesmo. Então vem para destruir mesmo a vida, né, do ser humano. Esse é um ponto que eu vi. E o outro ponto era a questão do patriotismo e o pacifismo, né, que eu não sabia o que era pacifismo. Aí eu fui procurar, né? Patriotismo é aquele cara, né, patriota mesmo, da terra mesmo, do seu país. Nação, o que muita gente... É o que muita gente é hoje aqui no Brasil. Exatamente. E o pacifismo, que é aquele negócio pacífico, né? A busca pela paz, né? Vamos dizer assim. Acima de tudo, né? E aí ele fala, e nesse contexto que ele fala, era no cenário de guerra, mas hoje, até um tempo atrás, acho que, por exemplo, nas últimas eleições para presidente, teve, se você for perceber, teve uma bola de neve que cresceu, assim, sem contar limites, né? Aquela briga toda e o pessoal brigando contra e até a religião, vamos dizer. A religião foi... rapaz, foi um negócio brabo. E aí é justamente o que ele fala assim, que fazer com que seu paciente leve a um ponto, né? E adotar esse ponto, por exemplo, seja o patriotismo ou o pacifismo, com aquilo, e encher a cabeça dele com aquilo, para que ele faça o quê? Só pense nisso. E aí torne aquela religião, aquilo a religião dele. E aí ele esqueça de todas as outras coisas, porque vai ser tomado tanto do tempo, né, em argumentações. E isso, eu digo assim, a gente tem uma cultura brasileira que a gente veio brigar muito pela pátria, acho que de uns 10 anos pra cá, né? Mas, por exemplo, pela pátria, assim, entre aspas, né? Entre aspas, né? Que realmente não é uma briga, né? Assim, bonita, vamos dizer assim. Não, porque tipo assim... E nem é pela pátria. Nem é pela pátria, isso quer dizer. Tipo, hoje, imagina se o Estados Unidos... se a Venezuela, por exemplo, chega, vamos guerrear contra o Brasil. Eu queria ver essa ruma de patriota botar uma roupa e lutar. Isso aí não botou um rifle assim no braço, vai, que eu quero ver. E aí, tipo, isso vem da cultura. Por exemplo, essa cultura não é tão forte, né, na gente, no nosso redor, nosso ambiente. Mas lá fora, por exemplo, que é no contexto dos Estados Unidos, por exemplo, hoje, ao meu ver, é um dos maiores países mais patriotas que tem, né? E tem essas questões. E aí eu vi isso, e aí esse patriotismo, esse pacifismo faz com que a pessoa pense tanto nisso, viva tanto nisso, e aí eu acredito que pela cultura do ambiente que é falado no texto, é tão impregnado que a pessoa leva aquilo como uma religião, né? Como ele abordou. Então eu vi esse ponto aí também. E era isso. Henrique falou já sobre isso, a respeito do cara ser moderado, né? Tipo assim, às vezes o cara Não, nessa carta mesmo, tipo, você tocou nesse ponto, porque ele fala a respeito do diabo tornar a pessoa, como o Matheus falou, ou um extremo patriota ou um extremo pacifista. E ele fala, todos os extremos, exceto a devoção extrema a Deus, devem ser encorajados. Para Satanás. Então a gente tem que ser muito moderado. Eu digo que a gente está vendo um movimento tão patriótico no Brasil, tão patriótico assim, aí não é uma crítica ao movimento, mas tipo, a ponto do cristão, para ser patriota, fala que bandido bom é bandido morto. E tipo, você faz. E aí você vai... Tudo bem você querer votar no cara, mas tipo, você concordar com isso? Não, aí não. Eu não posso dizer que eu sou cristão se eu concordo com essa frase. E aqui eu não estou dizendo também que eu sou do outro lado, né? Aquela briga, aquela discussão, aquele embola lá na cabeça do telespectador. E daqui a pouco eu vou dizer que eu sou comunista, né? Tô vendo vermelho aí nessa camisa. Esse vermelho. A galera já deixando de ouvir o podcast em 3, 2, calma, muita calma nessa hora.
você que está ouvindo, né, o podcast, quem sabe em algum momento a gente faz um podcast falando sobre cosmovisão cristã e a gente explica para você que o cristão não é nem de direita nem de esquerda, ele é cristão. Aí você vai entender a diferença, né? Mas enfim, a carta 7 é isso, e aí a gente vamos para a carta 8. Segue o jogo. Show. Essa carta 8, e aí eu já queria deixar essa pergunta no ar para nossos amigos telespectadores. Precisamos do diabo para pecar? E aí o telespectador fica pensando aí agora. E aí? Essa pergunta é boa, viu? É boa, é aquela alfinetada assim. E aí? Igual a Nazaré Tedesco. Precisamos do diabo para pecar? E aí eu vou falar um pouquinho sobre, né, que eu vi 2 pontos principais nessa carta, porque ela é bem, ela do meio pro fim, ela é bem, eu achei até emocionante, de certa forma. Você chorou? Claro. Eu vou falar aqui das coisas pessoais. Mas a carta começa falando, né, o diabo falando mal do ser humano, né, dos pacientes, né, falando lá que como é que Deus pode ter esse plano de estar com os humanos, né, vamos dizer assim, para estar com ele, né? E aí vem à cabeça justamente, né, que ele fala sobre a questão carnal, que os humanos, eles são anfíbios, né? Fala que os humanos são metade carne e metade espírito. E aí, aquela tendência do objetivo do espírito ser eterno, né? De buscar o eterno, direcionar o eterno, mas aquela briga pela carne, né? As paixões e a imaginação, que é até falado, onde está em constante mudança, né? Onde vai falar sobre ondulações mais à frente. E aí isso leva justamente a Gálatas, né? A Gálatas 5,17, onde fala que há uma briga, né? entre a carne e o espírito, né? Uma briga constante. Isso nos faz lembrar da nossa descendência carnal, né, pecaminosa, onde o mal que habita em nós, né, pela carne, nos leva a pecar. Nós já nascemos com o intuito reclinado a pecar mesmo, né? E aí a pessoa fica assim, caramba, como assim, né? Aí a pessoa deve estar com a pulga atrás da orelha ouvindo. Como é que pode? Eu já tenho a tendência a pecar? E sim, é tanto que o texto fala sobre isso, né? Ele fala até de um mérito, né? Que eu não sei como é que é o Vermebile? Acho que é o Vermebile, né? Que é o carinha que está recebendo a carta. O que ensina? O que está recebendo o ensinamento. Sim. Ele fala até que acha que está fazendo certo, né? E o Fitafuso fala, ó, não vá se enganando nisso não, porque eles já são más, já tem o pensamento em buscar para o trabalho, em afeições com amigos, a desejos, e aí você acha que está fazendo isso com eles, mas não, eles já têm essa tendência, eles já estão pensando nisso, pela sua própria natureza, né? E aí ele dá esse meio que tapinha na cabeça do cara para se ligar, e aí ele fala que, além disso, nós estamos aqui para uma grande coisa, que é manipular, né? Apesar de que o pessoal já tem o ser humano já tem essa tendência, eles estão ali para manipular, botar sempre de uma outra forma e fazer com que venha a sugar mesmo o ser humano. Esse é o primeiro ponto que eu vi. Sabe uma coisa que Matheus falou e tipo, me veio outra pergunta na mente agora, que eu acho que a pessoa que escuta isso que ele falou talvez se faça. Então assim, então eu nasci com a tendência para o pecado. Isso quer dizer que Deus me criou para isso? Opa! Olha aí. Essa resposta eu tenho, mas eu não vou dizer. Sim, Deus criou o ser humano para o pecado, porque, tipo, entende? E aí é importante a gente explicar isso pra galera também. Já que Henrique sabe a resposta, você pode explicar, Henrique. Não, Deus não nos criou para sermos pecadores desse jeito. Adão e Eva fizeram merda. E a gente tá aguentando as consequências até hoje.
Aí entra Adão deve estar pensando lá, se fosse Henrique Eva, eu queria ver. Se fosse Henrique no meu lugar. E aí, tipo assim, entra uma diferença na frase que o Matheus falou, tipo assim, nós nascemos, né, no pecado. Aí não fomos criados, tipo assim, a gente herdou uma herança, né? Mas, enfim. Isso. Só para apontar uma coisa anterior, eu achei legal a crítica que o mestre faz ao discípulo. A crítica que o mal danado, no livro aqui tá mal danado. Faz pro Vermilindo, dizendo assim: então quer dizer que você nutre grandes expectativas de que a fase religiosa do seu paciente esteja definhando? Eu sempre achei que a academia de treinamento havia chegado ao fundo do poço, mas agora eu tenho certeza. Tipo assim, ele critica o discípulo, né, por estar dizendo que, achando que o ser humano já está em fundo do poço e está tudo tranquilo. Então, tipo assim, eu me fez pensar, ó, como o diabo é tão sagaz. Tipo assim, mesmo quando a gente está no fundo do poço, ele continua querendo botar a gente mais para baixo. Cavando mais o poço. É pra ficar na sombra do fundo do poço. Tipo, na verdade, esse poço não tem fundo, né? Tipo, ele continua cavando, né? Vai sair do outro lado, tá? Tipo, ele vou continuar cavando até. Mas eu achei interessante isso no início que ele falou, mas pode seguir. Alguém quer falar? Não, tu tocou no assunto que eu já tinha percebido, que era sobre essa questão dele sugar da gente tudo que, né, nas nossas épocas de altas e baixas também, que ele já falava nessa carta. É que eu vi que realmente ele fala sobre a inconstância e que muita gente acha que não é normal na vida cristã, mas é normal sim, tá ligado? E o diabo, ele usa essa inconstância que é comum na nossa vida para ele se aproveitar dos pontos altos e dos pontos baixos dessas nossas inconstâncias na nossa vida para sugar, como você falou, dar tudo que tem da gente. E agora ele faz de forma diferente, que eu percebi, né? Lá na carta nova ele vai falar depois. Como é que ele usa os nossos pontos altos lá em cima e como é que ele usa nossos pontos altos lá embaixo para ele conseguir o que ele quer. Mas é isso, pode prosseguir. Show. E o outro ponto, né? Acredito que vocês vão falar mais disso, sobre essa questão das ondulações, não sei, o Diego vai falar. Mas o outro ponto que eu vi foi justamente esse objetivo de sugar, né? Que ele fala. E aí até, como eu disse no começo, eu até fiquei meio comovido por questão de misericórdia mesmo de Deus, né? Porque até mesmo o próprio diabo falando isso. Então ele vai falando lá sobre a questão de que ele veio para sugar, né? Que ele veio para destruir, para sugar a vida realmente do ser humano, enquanto Deus ele veio para dar vida mesmo, né? Para dar, tanto que ele fala que só que ele no caso o inimigo, que seria Deus, ele é repleto e transborda, né? Ele é suficiente e a gente é vazio. Ele começa a falar sobre isso deles mesmos, né? Nós somos vazios, nós queremos os seres humanos ali para poder tirar tudo que tem neles, porque assim nós vamos nos alimentar, né? E aí ele começa a falar sobre a questão do próprio Deus, né? Que ele vem para... Eu não acredito que ele fala com isso, mas é nesse intuito, até mesmo que a palavra fala, que ele vem para nos cuidar, para nos fazer, nos tornar filho mesmo, né? Nós éramos órfãos. Ele, não sei se ele toca nesse ponto, mas é como se fosse isso. E aí, ao ler isso, eu fiquei, caramba, e até reli de novo, e é aquele choque, né? E fazer você lembrar. É até bom ouvir isso, né? Eu até coloquei assim, é bom ouvir isso, mas não bom com algo de que você é merecedor, porque nosso corpo é tão errado mesmo, tão ruim, que a gente até às vezes, poxa, como é bom isso, ouvir isso, né? Ainda bem que eu tô aí, Deus é bom comigo, mas só que Ele é bom, mas eu não sou merecedor disso. E aí... É interessante demais isso que o Matheus está falando, porque tem essa comparação que ele faz. Ele diz, para nós os humanos seriam como gados. No caso, a gente trata ele como gado e tira o nosso sustento dele, né? A gente come a carne do gado, então. Tira o leite, come a carne. E para Deus, no caso, a visão é diferente. Seriam servos que acabam se tornando filhos. Então, para você ver a relação que exatamente. É de um gado para um servo que se torna um filho, é totalmente diferente. Ele é tanto que fala assim, ele quer servos que poderão se tornar filhos, exatamente isso. Exatamente. E quando você começa a ver isso, você vem à tona, né? Tudo, e aí
para a pessoa que, por exemplo, não é convertida ou que está vendo esse livro pela primeira vez assim, ao ler isso, eu acho que deve dar um choque, né? Porque dá para ver tudo aquilo que a palavra fala, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Vem a perfeito tom aí para você ficar ligado, né? Então, eu acho que é por isso que... Não, com certeza é por isso que o diabo não quer que a gente entenda de valor a conhecer, a acreditar que ele existe. Porque a gente, a partir daí, começa a buscar saber quem ele é e ver a diferença entre como ele nos trata e como Deus nos trata. E ele vai continuando a falar sobre isso. Foi os 2 pontos principais que eu vi. E finalizando minha parte, resumidamente, nesse final, é aquela passagem que tem lá em Romanos 5:20, que Paulo fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça, né, de Deus, a graça de Deus. Eu acho interessante isso que o Matheus falou a respeito do... Não só o Matheus, todos vocês falaram a respeito do diabo meio que transformar e querer que a gente seja gado, né? Porque quando eu li isso, eu meio que fiquei um pouco assustado, né? Entre aspas, assim, tipo, apesar de já saber o que o diabo quer, às vezes a gente fala esse texto de João, não sei qual é o texto agora, mas é João alguma coisa que fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas isso parece que virou um jargão e a gente não entende de fato a dimensão do que seria isso. E quando ele fala aqui de tipo assim, o que nós queremos é apenas gado que possa acabar nos servindo de comida, meu amigo, tipo assim, isso é muito pesado, tá ligado? Isso é muito forte. Chega a ser macabro mesmo. Isso é muito... E em contraste a isso, ele revela tipo algo de Deus que é fascinante, que ele fala tipo assim, Deus deseja servos que se tornem filhos, né? Nós desejamos sugar, ele deseja retribuir. Nós somos vazios e queremos ser preenchidos, Deus é pleno e por isso transborda. Tipo assim, muito... Olha só a diferença, cara. É um contraste absurdo, né? E no final ele fala que tipo, todo esse objetivo de guerra no mundo é fazer com que todos os seres humanos sejam absorvidos no diabo, né? Já Deus quer que todo mundo seja unido a ele e mesmo assim continuem sendo seres distintos. Aí isso eu anotei porque eu achei muito fantástico. Tipo assim, você entender o quanto Deus lhe deu uma certa liberdade, tá ligado? E tipo assim, ele tem... O livro fala isso, que Deus tem poder, o diabo fala isso, que Deus tem poder para atrair todo mundo para ele, se ele quiser. Se ele quiser, meu amigo, ele só estala o dedo, todo mundo se arracha para ele, porque é impossível você resistir a essa glória. Mas mesmo ele tendo esse poder, ele não faz, né? E mesmo ele querendo que as pessoas sejam um com ele, ele quer que cada um seja uma pessoa distinta, seja uma pessoa pessoal, né? E isso, cara, isso é muito fantástico. Ele vai falar ele fala muito de liberdade, né? De que como Deus quer que os humanos andem com as próprias pernas, de como, enfim, como Deus ele dá essa liberdade para o ser humano viver. E isso até entra num assunto que a galera, enfim, debate muito a respeito de livre-arbítrio e tal, que eu realmente acredito que se a gente for olhar a palavra no sentido de arbítrio, não existe, porque você escolher sem escolher de forma arbitrária, sem tipo influência, né? E como o Matheus falou, nós somos influenciados seja espiritualmente para Deus, seja carnalmente para o mal. Então acho que o termo que a galera usa é muito livre agência, de você ter a liberdade de escolher o que pode ou não ser escolhido, mesmo sendo influenciado por um lado ou por outro. E Deus nos deu essa liberdade, isso é muito fantástico, porque tipo, isso mostra o quanto ele nos ama, tá ligado? Tipo assim, nós não somos robô, ele não é robô. Não, ele nos criou e mesmo tendo poder para fazer o que quisesse, ele deixou com que a gente caminhasse escolhendo e sendo responsáveis por nossas próprias escolhas. E o que eu achei interessante nessa parte foi ele falar como Deus usa os pontos baixos, né? Os pontos de dificuldade, as tribulações. E aí ele dá o exemplo de grandes homens, né, que suportaram as piores tribulações possíveis e permaneceram obedientes. E aí, tipo assim, eu anotei uma frase aqui no final, que ele fala assim, que o diabo fala para o seu discípulo, né? Ele fala assim: a nossa causa nunca corre tanto perigo como quando um homem que não deseja mais, mas ainda assim intenciona obedecer a Deus, tenta conhecer um universo onde Deus parece ter desaparecido, pergunta o porquê foi abandonado e ainda assim continua obedecendo. Ou seja, tipo assim, para o diabo nada é tão perigoso do que um homem
que tipo assim, mesmo vendo tudo acontecendo de errado, né? Mesmo vendo todas as coisas indo para um lugar ruim, ou todas as coisas acontecendo da maneira que ele não queria, continua mesmo assim obedecendo. Mesmo que essa obediência leve a outras consequências piores ainda. Mas ele continua obedecendo. Quando eu li isso, eu só lembrei de Jó. Só lembrei do exemplo de Jó, que é o cara que dá tudo errado e mesmo assim a pessoa continua lá tendo fé em Deus, mesmo se perguntando, Deus, por que o Senhor me abandonou? Mas eu continuo a obedecer. E isso pro diabo acho que chega a ser incompreensível pra ele, né? Exato. Ele fala assim no trecho, no que dia que tava falando. Ele quer que eles aprendam a andar e, portanto, não lhes oferece a sua mão. E se a vontade que eles têm de andar for genuína, ele será capaz de satisfazer até mesmo com os seus tombos, até com as suas quedas. Eu acho interessante que durante o texto ele fala que as orações na baixa, essas situações que a gente passa, são as que mais agradam a Deus. Porque no caso é como se a gente se reconhecesse de o quão pequeno a gente é com relação a Ele, e o quão precisamos dele. Eu acho isso difícil. E aquela prece verdadeira, né? Tipo, se derramando mesmo, e aí é como música aos ouvidos de Deus, vamos dizer assim, né? Isso é muito interessante, cara, que Deus, ele tem o poder de, se quiser, carregar todo mundo no braço e levar, mas ele não quer fazer isso. Assim como o pai não quer ficar carregando o seu filho durante toda a vida, ele quer que o seu filho aprenda a andar com as suas próprias pernas. Porque isso vai fazer bem para ele, pro filho. Então Deus é assim para conosco, ele quer que nós devemos aprender a andar, ele vai nos ensinar a fazer isso e vai estar próximo de nós quando nós precisarmos. É o que ele fala também na carta aqui, quando ele quer que a gente ande com nossas próprias pernas, mas quando nós precisarmos, ele vai estar lá para nos ajudar, ele nunca nos deixa sozinhos, no caso. E eu achei interessante que essa carta mostra que o diabo meio que tem raiva disso, né? Tipo, ele exatamente. Ele fala que, tipo assim, toda essa conversa fiada de amor, liberdade, é de fato uma verdade aterrorizante. Tipo assim, ele faz, poxa, e tipo, toda essa conversinha de Deus de que ama o ser humano e que deixa ele ser livre, é verdade mesmo. Tipo assim, é como se o diabo fosse um absurdo isso. Porque, tipo assim, e o pior é que ele chega a dizer, e ele acredita que isso é bom. Tipo, o diabo dizendo. Não concorda. Deus acredita que isso é bom. Tem um momento que ele faz assim, Deus não pode tentá-los a fazer o bem como nós tentamos eles a fazer o mal, né? Tipo assim, então é como se ele colocasse Deus, tipo assim, pra trás. Não, eu sou melhor. Eu posso tentar o ser humano. Deus não faz isso. É como se Deus fosse um absurdo. Pro diabo é um absurdo isso, dar essa certa liberdade pro homem e Deus amar o homem dessa maneira, né? Mas é muito esse contraste, cara, de tipo, o quanto o diabo tenta nos destruir, o quanto Deus nos oferece, né, essa liberdade plena, enfim. Não sei se alguém anotou mais alguma coisa, eu só anotei isso, que tipo assim, que Deus... Não, eu também. Eu só anotei isso no final, de tipo assim, que o diabo quer fazer a gente questionar as dificuldades para nos afastar de Deus. Deus usa as dificuldades para nos aproximar dele de uma maneira livre. Você não é, tipo, obrigado, né? E Deus, ele mesmo tendo o poder para nos fazer se aproximar dele, até porque ninguém poderia resistir a ele mesmo assim deixa o homem livre. Usando essa época baixa para transformar a gente e aperfeiçoar a gente espiritualmente também, né? Principalmente, para mim a chave do final foi entender a questão da obediência. Tipo assim, Deus quer que nós sejamos obedientes, né? E tipo, a obediência nesses momentos de baixa é que justamente faz a gente se aproximar dele, mesmo não entendendo o que está acontecendo. Eu me lembrei da história de José. Pedro lembrou da história de Jó, lembrou da história de José. José do Egito? José do Egito. Porque assim, no final ele viveu bem, beleza, mas parecia que quanto mais ele fazia o certo, mais ele ia pro buraco. Só dava ruim. Tipo assim, aparece a Patifa lá, a mulher da... Patifa. A mulher do Boitifá apareceu lá. Aí ele obedeceu a Deus, aí foi preso, né? Tipo assim, mesmo assim ele permanece fiel, né? Tanto que, apesar de sabermos que ele tem pecado, a Bíblia não relata os pecados dele, assim como não relata os pecados de Daniel, por exemplo. Mas a gente sabe que eles eram pecadores. Mas enfim, a carta 8... Então leiam. Finalizando, leiam, é muito bom esse capítulo, essa carta é muito bonita. Apesar de ser o diabo falando, mas é muito bonito. Jogando tudo pra fora, a
verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova, abre os meus olhos.